Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido em 4 partes. Eu quero começar falando principalmente dele, Jair Messias Bolsonaro. Não cansa de me surpreender. Quero trazer assunto que eu acho que é bem importante e já emendar em outro que é de um lugar vizinho. Estou falando da sucessão na presidência, no Senado e na Câmara. Aí depois quero falar de eleição municipal, trazer algumas notas. Quero falar sobre algumas movimentações que eu acho que são importantes dentro da esquerda e da direita. Quero falar sobre aquele vídeo de uma eleitora americana que no final do dia era brasileira, que fala para o Trump para ele não deixar que os Estados Unidos virem o Brasil. Quero comentar um pouco sobre isso, mostrar o choro da Globo. E eu até adianto, se o choro da Globo for verdade, a situação pode ser ainda mais interessante. Aí, já que tá falando da questão internacional, vamos falar de Zé Kaikai. Zé Kaikai não foi pra Rússia. E Zé Kaikai agora tá contra a entrada da Venezuela no BRICS. Aí depois ele não gosta quando o Maduro diz que ele foi cooptado pela CIA. Tem umas coisinhas interessantes pra gente falar nesse tópico. Falar um pouco dessa cúpula lá em Kazan, do BRICS. Aí depois comentar alguns assuntos ligados ao Brasil, ligados à esquerda. Ver se fala da questão da música, de algumas repercussões. E no final, tem umas coisinhas ligadas, né, a Brasília e o poder brasileiro. Mas vamos lá. Gente, antes de começar aqui, só trazer essa notícia, né? Fico assim, estarrecido de ver uma manchete dessa na Folha de São Paulo. Veja, governo Lula esbarra no negocinho lá, né? Picadinha, vencidas! E fica sem estoque contra o Fique em Casa. Mais de 4 milhões de doses da Moderna não são usadas. Saúde troca parte dos lotes e reconhece desabastecimento. Aí o Pedro Burgos, que não é bolsonarista, mas está muito longe de ser bolsonarista, comenta: se o Fique em Casa tivesse acontecido durante o governo Lula, teria vindo... a mesma quantidade de pessoas teriam vindo a óbito, né, como foi no governo Bolsonaro. E por diferentes motivos. Por começar, havia menos cobrança da mídia e sociedade civil. Isso aqui, por exemplo, nem é destaque na Folha. Notícia como essa. E acho que o tempo foi passando e muita gente vem observando, né? As pessoas vão acordando. Dia após dia, as pessoas estão acordando. As pessoas estão percebendo algumas maldades que aconteceram durante 4 anos, principalmente de 2019 a 2022, aquela cobertura 100% parcial da imprensa. Mas vamos lá. Gente, ontem, Jair Messias Bolsonaro estava na Auriverde, 11h30 da manhã. E Bolsonaro falou de muita coisa. Tem aqui 2 recortes. Esse aqui é longo. Esse aqui ele fala de eleição, fala do PSD e depois ele fala sobre a sucessão da presidência da Câmara. E obviamente a gente vai ouvir, né? Por isso que esse recorte está aqui. Vamos lá. Vou botar ele aqui e vamos ouvindo. Presidente, ainda falando de eleições municipais, o Brasil precisa romper o paradigma de olhar só para aquela questão: mas eu conheço, aquele candidato é da minha comunidade, eu sei quem ele é. A gente precisa olhar por trás, porque as decisões, por exemplo, quem elegeu o Rodrigo Pacheco para o Senado em Minas Gerais, não imaginaria que chegássemos a esse ponto, né, com quem faz parte de um partido que segue, ele acaba seguindo determinações. Ou seja, nós precisamos olhar não só para a pessoa, mas para o partido e o que o partido defende, porque ali na frente pode ter um tropeço preparado, né, presidente? O que acontece? A gente tem que conhecer os partidos. Por exemplo, o PSD, já falou do PSD aí. Tem 3 ministérios no governo Lula. Tá? O Kassab está numa secretaria mais importante, é do Tarcísio. E tem ramificações também no município. Então, não é o partido, né, vamos assim dizer, é o presidente do partido que tem essa visão de, como hospedeiro, ficar em algum lugar. Eu tenho excelentes amigos no PSD, como o prefeito de Chapecó, por exemplo, que é o João Rodrigues, e tantos outros por aí. Eu não quero generalizar o partido, mas é o partido que está decidindo aí o futuro do Brasil com as suas alianças. Você pode ver, teve aí no secretário do Tarcísio, o Tarcísio é do Republicano, o Kassab do PSD, eu estou do PL. Ele trabalhou ali para fortalecer o seu partido. Tá? Mas tudo bem.
Isso é bom porque, quer dizer, isso acontece e a população vai tomando consciência do que está acontecendo. Você pode ver, temos eleições do Senado, muita coisa acontecendo agora, eu vi na imprensa hoje que o Alcolumbre aí teria dado uma volta no PL e o PSD vai ficar com a Comissão de Constituição e Justiça nas eleições, né, do Senado o ano que vem. Primeiro que isso que está na imprensa hoje, foi em setembro que isso veio à tona. Não é furo de ninguém. Com todo respeito, quem falou que estou dando furo aqui não é furo de ninguém isso daí. Mas você pode ver, nós resolvemos, por ocasião das eleições de 23, 1º de fevereiro de 23, eleição do Senado, lançamos uma chapa nossa. E tinha lá o Rogério Marinho como candidato a presidente. Outros poucos partidos vieram conosco. Perdemos. Quando você perde uma eleição para o Senado, você não tem nenhuma vaga na mesa diretora e nenhuma vaga em comissões. Então nós ficamos ali como zumbis 2 anos dentro do Senado Federal. E nós sabemos hoje em dia que a eleição do Davi Alcolumbre é 100%, 99% certa. Se você lançar uma chapa de novo, a gente fica 2 anos, mais 2 anos, com água e palito. E o que nós queremos? Nós estamos, por exemplo, temos uma vaga a menos, né, no Senado que o PSD. Vamos supor que mais 2 senadores venham para o nosso lado. Nós passamos a ter prioridade para ocupar a Comissão de Constituição e Justiça. O Alcolumbre, pelo que tudo indica, ele será o presidente do Senado. Não adianta o cara na ponta da linha aí, que está nos ouvindo, tem que ser, é melhor perder de pé do que morrer de 4, do que ganhar de 4. Olha, a política não é bem assim, tá? E a gente se expõe quando vai crescendo. Então, tem que ter o entendimento por parte da população que a gente não vai ganhar uma eleição com um voto secreto. E ninguém vai se sentir pressionado ali, porque nas mídias sociais, um órgão de imprensa ou outro está dizendo o que deveria acontecer. O que vai acontecer nós sabemos. Eu não posso falar ao longo de 28 anos de deputado federal. 4 anos de presidente, eu não vou me enganar. Essa é uma grande realidade. Então, um fato concreto no momento. Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Quer queira, quer não. Agora tem que saber, nós queremos ter, por exemplo, a vice-presidência do Senado, que numa ausência do Davi Alcolumbre, a gente possa botar coisa em pauta que interessa para nós. Vocês sabem o que interessa para nós. Anistia, e tantas outras coisas. Hoje vai ficar perdido aqui. Em 4 minutos e 32 segundos, Bolsonaro fala de PST, fala de eleição e fala bastante sobre a disputa no Senado. Estamos 100% alinhados, Jair. Teve vários de vocês falando, não, você Bolsonaro falou sobre o mesmo assunto. Eu achei isso aqui interessante por diversas razões. Primeiro, eu comentei sobre isso daqui ontem, né? Então, obviamente que eu achei interessante, estamos comentando sobre o mesmo assunto, né? Mas não estou achando interessante porque estamos falando sobre isso, mas porque eu acho que esse assunto é importante. Você vê, olha o que o Bolsonaro disse. 4 anos como presidente, 28 anos no parlamento. O Bolsonaro não pode ficar mentindo pro povo. Ficar mentindo pra quê? Esse papo aí de melhor perder de pé do que ganhar de 4. Balela, conversa mole. Gente, o voto na presidência do Senado, o voto é secreto. Aí você acha o quê? Você vai fazer pressão na rede social. Vou votar, não vai dar Alcolumbre. Aí o Renan Calheiros fala, nossa, estou com medo de você. O Renan Calheiros está com medo das pessoas. O Omar Aziz está com medo das pessoas. Isso não vai acontecer, gente. O Alcolumbre está eleito já. Como foi agora o Lira em 2023, 400 votos. O Alcolumbre está indo para ter votação unânime, capaz de nem ter candidato. Capaz de não ter nem candidato para disputar contra o Alcolumbre do jeito que a coisa está indo. A aliança que ele montou aí ao redor dele, é o cenário. E aí Bolsonaro está tentando falar com a população, olha, ele já vai ganhar. Tem 2 caminhos. Ou ele ganha e a gente fica na oposição só para marcar posição e fica mais 2 anos sem nada, sem espaço na mesa de diretora, sem a primeira vice-presidência, sem nenhum tipo de comissão, mas a gente perde em pé. Ou a gente ganha de 4, busca algum tipo de espaço, vai lá de forma serena, explica, ainda dá uma cutucada nos intergalácticos. Na boa, cara. E o que eu achei mais interessante disso daqui, de tudo mesmo, é o seguinte. Quando o Bolsonaro ele começa a falar, ele fala o seguinte.
Eu vi na imprensa. Não sei se ele está falando da nota do Cláudio Dantas ou não, mas ele disse, eu vi na imprensa. Ele viu, eu acho que não só a matéria, não acho que foi isso que deu a fisgada no Jair, eu acho que o que ele acabou percebendo, não sei se ele, não sei lá, se alguém do entorno dele, não sei, sabe quem foi que falou pra ele, não sei, mas eu digo assim, ó, ele percebeu que isso estava gerando um desgaste, esse tema estava gerando um desgaste, iria gerar, na verdade não estava gerando, está gerando, iria gerar. O assunto tinha alto potencial de crescer e no final do dia, fica lá, né? Olha lá o Frouxonaro. Olha lá, Bolsonaro, vagabundo, safado, isso, aquilo, outro. Aí Bolsonaro, de forma sábia, aproveita que ele foi na Auriverde, traz o assunto, coloca na mesa e pronto. Ele vai em um local que ele conversa com sua militância. A Auriverde é um lugar que ele consegue conversar com pessoas mais à direita, que são as pessoas que vão gritar em relação a esse assunto. A esquerda não está preocupada com essa situação. Ele não precisa falar também para o empresariado. Bolsonaro não precisa falar para setores diferentes da sociedade. Então ele não precisa ir numa CNN, ele não precisa ir num Metrópolis, não. Ele está lidando com uma questão que vai impactar onde? Na direita. Então ele vai no lugar da direita, que ele sabe que vai ter oportunidade para falar do assunto que ele quer. Ele vai, ele expõe um assunto, ele já esclarece para quem está ali e fica gravado com o posicionamento dele para diversas pessoas, como o Petrópolis Conservador. Foram vários perfis ontem para esse perfil, para pega o recorte, leva. E através da informação, cara, as pessoas vão entendendo, as pessoas vão abrindo os olhos. Contenção de crise. Se tivesse feito isso aqui, Jair, de 2019 a 2022, minha Nossa Senhora tinha voado. Obviamente que o presidente da República, né, não é o responsável por ficar fazendo isso, agora a função é outra. Mas isso daqui é o que a SECOM de Bolsonaro tinha que ter feito para ajudar ele, viu? A SECOM no governo Bolsonaro deixou muito a desejar, viu? Nossa Senhora. Mas é isso. Cara, esse posicionamento que é muito interessante, você vê que, cara, o pessoal raciocinou, entrou em campo para resolver toda a situação o quanto antes para não ficar gerando um burburinho, sabe? Gritaria desnecessária na internet, gerar desgaste desnecessário. Porque se for depender de senador de direita para trazer esse assunto e explicar, o único que eu vi, aí você pode reclamar, você pode falar o que quiser, eu só vi esse. Eu só vi o Flávio Bolsonaro. Se tiver outro, você me diz. Mas que eu vi, que eu tomei conhecimento, eu só tomei conhecimento de um, que foi o Flávio Bolsonaro, quando ele foi, inclusive, lá no Cláudio Dantas. Só sei desse caso. Que veio para explicar como funciona o processo legislativo e por que o PL e a direita, né, a oposição no Senado, iria tomar determinada posição de direcionamento. Aí vamos para a Câmara. Olha a notícia. PT é que vai decidir que lugar terá na mesa diretora, diz o Elmar. O argumento do parlamentar para atrair o partido é o de que, em sua aliança, o PT seria a maior legenda, com direito a fazer a primeira escolha de lugar na mesa. Isso porque Elmar defende compor um bloco com partidos com assento no governo Lula, o que excluiria o oposicionista PL, a maior bancada da casa. Já no bloco de Hugo Mota, a primazia caberia justamente ao PL, maior partido da casa. Caso o PT se juntasse a essa candidatura, ficaria com a segunda escolha. E aí eu pergunto para vocês, qual caminho vai seguir? Tem 4. Na Câmara, você pode apoiar o Elmar, que está fechado com o PT. Você pode apoiar o Brito, que é igualzinho ao Elmar, tanto que tem um acordo. Brito ou Elmar, qual passar para o segundo turno tem apoio do amigo. E eles formarão um bloco sem o PL. Mas você pode votar neles se você quiser, né? Você pode pedir para o seu deputado votar neles. Aí pode votar no Hugo Mota, que é do Republicanos. Além de ser do Republicanos, é muito próximo do Ciro Nogueira, que eu não acho que isso o qualifica, né? Acho que talvez pese contra ele. Não se posicionou em relação ao dia 8. Não, o Lira falou que vai resolver. Não acho que está disposto a comprar diversas batalhas da direita. Não acho que ele está disposto. Mas o Hugo Mota aí, quem sabe o PL fica com a primeira secretaria. Se ficar no bloco vencedor, deve ter também prioridade para escolher determinadas comissões. E tem a 4ª opção. A gente pode perder em pé.
lançar candidatura, um cobrão da Índia, né? Tipo o Marcel Van Hatten. Ele vai lá, lança, coloca o nome dele, fala bonito, né? Tem lá uma grande bancada de 4 deputados do Novo que não vai para lugar nenhum. Aí pronto, ele perde de pé, todo mundo junto e unido, né? E passa aí mais 2 anos reclamando que nada acontece. Só tem esses 4 caminhos. Vai acontecer uma dessas 4 coisas. Aí diz, não, mas tem 2 turnos. Beleza. Segue aí a linha dos 2 turnos. Vamos ver o resultado. Aí depois não chora. São os 4 caminhos que tem. Os intergalácticos, eu já sei que caminho vão tomar. Para quem diz, né? Bolsonaro, vendido pro sistema. Tem que combinar com o sistema, viu? Que o sistema não tá ajudando. Supremo mantém proibição de Bolsonaro ter contato com Valdemar e Braga Neto. Pronto. Querem que Bolsonaro faça e aconteça, articule dentro do partido, ele não pode falar nem com o presidente do partido dele. Por unanimidade, a decisão foi mantida, né? Rejeitaram, né, o recurso de Bolsonaro por unanimidade. Unanimidade. Nossa Senhora, quem poderia imaginar? Mas tá aí. Só para relembrar as pessoas do que acontece, né? Nesse recorte aqui, bem mais curto, esse aqui é 30 segundos só. Bolsonaro está comentando sobre a OAB. OAB. Escuta isso aqui. A OAB, onde alguns advogados, como um que eu gosto muito dele por coincidência, é o Scarpa, né? Por coincidência, é de São Paulo, vem falando essas questões. E é uma verdade. O advogado é um dos pilares da democracia. Se o advogado não pode falar, vai ser amordaçado. Adeus, democracia. A OAB. Bolsonaro, na Ouro Verde, fazendo campanha até para a OAB. A turma fala, ai, liberdade de expressão, judiciário, isso, aquilo, outro. No final do dia, na boa, quem é que está trabalhando em torno de alguma medida palpável que você consegue segurar nela, igual essa tampinha aqui de garrafa, que você consegue pegar nela, fala aqui, ó, que pode chegar em algum lugar. O pessoal reclama muitas vezes da inação da OAB. Ah, a OAB não fez isso. Ah, a OAB não fez aquilo outro. Quem que tá fazendo campanha? Aí junta com essa. A rotina frenética de Bolsonaro na reta final das eleições municipais. Bolsonaro segue uma rotina frenética, enquanto Lula cai. Na última semana, para ter uma ideia, olha só, Bolsonaro chegou 3 horas da madrugada em Brasília, vindo de Cuiabá, tomou café no aeroporto, embarcou pro Nordeste às 10 da manhã. Ainda tem que entrar no voo, dando risada e batendo foto. Porque senão o povo fala, ai, Bolsonaro, ingrato, não bate foto com o povo. Vocês já fizeram isso na vida de vocês em algum momento, eu tenho certeza. Dormir pouco, ou às vezes nem dormir, pegar uma viagem. Acho que na idade de Bolsonaro, com os problemas que ele tem, você consegue entender que isso aqui também tem um certo desgaste físico, né? Às vezes o cara se estressa. Sim, eu não consigo entender. Eu não preciso usar matéria de portal bolsonarista, nada. Só com matéria da imprensa, só com coisas públicas, você consegue ter todos os indicativos que o cara segue trabalhando por uma causa maior. Trabalhando para eleger gente na OAB, trabalhar para eleger gente ao redor do Brasil. Mas não, Bolsonaro não presta, né? Ele passou nessa semana por Cuiabá, João Pessoa, Manaus, Santarém, Pará. Na terça, Bolsonaro vai estar em São Paulo, vai estar lá no almoço com o Ricardo Nunes, o Tarcísio, trazendo os empresários, e vai ser atacado por isso, porque eu soube que o Temer também vai estar. Ah lá, o safado do Bolsonaro está com o Temer. Não adianta, não vai agradar nunca. Por isso que eu tô dizendo, repito, a direita tem que dividir. Fica claro, ó, tem um grupo dos intergalácticos e tem um grupo do gado. Eu vou ficar no grupo do gado. O grupo do gado do Bolsonaro. Você vê aqui, ó. Mais um exemplo que pesa contra os intergalácticos. Amon, nosso Harry Potter de Manaus, o deputado federal do gabinete compartilhado com a Tabata Amaral. Olha só a digital desse menino. Isentão aqui não. O Amon, do Cidadania, arregaça a manga e intensifica a campanha por Alberto Neto no segundo turno em Manaus. O Amon, do Cidadania, do gabinete compartilhado junto à Tabata,
está fazendo campanha ativa, batendo foto, batendo canela na rua, pelo Alberto Neto em Manaus. E Romeu Zema, ninguém sabe cadê. Belo Horizonte, capital do segundo maior colégio eleitoral do Brasil. E não pode cobrar, porque os intergalácticos não deixam, porque eles estão na coleirinha do Deltan. Estão na coleirinha do Deltan. Soube ontem que teve até umas conversas aí, né? Encontros públicos, né? Entrevistas públicas. A turma ficou toda envergonhada, né? Nem falar do Deltan, né? É aquela coisa que você fala bem de uma pessoa pra você não ter que criticar o Deltan. Então, na coleirinha mesmo, né? A gente tá vendo. Tá todo mundo vendo. Todo mundo vendo a coleirinha do Deltan. O povo não tem vergonha, gente. O PDT em Fortaleza tá fazendo campanha ativa pro André Fernandes. O Amon fazendo campanha ativa pro Alberto Neto. E o Romeu Zema? E o Zema, né? Não pode perguntar, não. Já em Goiás, copiando o Zema, tem o Caiado. Travando embate com o Bolsonaro, Caiado trata a Goiânia como eleição própria e aposta em igreja e eleitor petista. Para derrotar Bolsonaro, até com o PT, o Caiado quer se unir. Questão de honra para o governador passaria por ver o grupo do ex-presidente derrotado, deixando claro que a direita está dividida na capital. Mas, Bolsonaro... Também ninguém vai cobrar o Caiado de nada. Ninguém vai cobrar de nada. O único que pode ser cobrado é Bolsonaro. Enfim. Quase saindo terminando isso daqui para começar a falar de outras coisas, mas passando por esse tweet, tava quase para gravar. Eu vi a Tsuki postando isso daqui. Entendo a felicidade dela, que eu acho que ela realmente deve tem motivos para estar feliz. Ela falou o seguinte, ó, relatos como esse esvaziam todos os rótulos que tentam colar nas pessoas que pensam no Brasil com os pés no chão. Obrigado por dividir comigo, mas o mérito é seu por ter conseguido um debate saudável sem colocar em risco a sua amizade. Comentei ontem, né, Tsuki, a gente comentou ontem como ela abordou dois assuntos com a amiga dela que não é de direita. E ela conseguiu que a menina realmente entendesse e visse que estava errada. Aí uma pessoa fala para a Tsuki o seguinte, ó. Boa noite aqui do Brasil. Gostaria de passar um testemunho que aconteceu comigo no trabalho. Tem um amigo que discutimos política todo dia. Coração enorme. Ele estava com um pensamento meio intergaláctico ultimamente, mas depois de um debate saudável consegui, e agradeço a você pelas suas análises extremamente precisas, fazer ele pensar melhor. Pode não parecer, mas seu trabalho está elucidando muitas pessoas. Muito obrigado por tudo. Isso aqui é o que eu digo pra você, gente. Quem fura a bolha no final do dia são as pessoas comuns. É daí que vem os 60 milhões de votos de Bolsonaro. Porque Bolsonaro, em nenhuma de suas redes sociais, tem 60 milhões de seguidores. A maior de todas, que é o Instagram, não tem 30 milhões. E Bolsonaro tem 60 milhões. Porque é isso aí, ó. É no local de trabalho, é falando com uma pessoa, falando com outra. Gente que às vezes não tá nem na rede social, mas que você conhece e que você virou voto. E normalmente assim, ó, é conversando, é batendo papo numa boa, sem tentar impor muita coisa. Vai daqui, vai na colar e tá aí. Tenho certeza que isso aqui é um exemplo de vários de vocês. Mas tenho certeza que vários de vocês se enxergam nisso daí. Não precisa ser em relação a debate intergaláctico versus Bolsonaro. Não. No dia a dia, trazendo pessoas da esquerda pra direita, fazendo pessoas mais ao centro, né? Perderem o nojinho de Bolsonaro. Isso aí é diariamente. Só quem faz isso daí é o povão. Somente só. Mas vamos lá. Falando de eleição em São Paulo, a Globo não esconde o seu lado. Boulos divulgou uma carta aos evangélicos e Natuza conta que algumas pessoas acham que talvez ela tenha vindo tarde demais. Miriam lembra que o candidato usou Mateus 25 para costurar a identidade entre o movimento dele e todo o trabalho social e o trabalho da igreja e o espírito cristão. Ele fez uma boa amarração. Aí, vamos ver a carta do Boulos. Vamos ver a cartinha do Boulos. A carta não, né? O resultado da carta. Dá pra levar a sério? Dá pra levar a sério? Boulos se emociona ao falar
que prometeu para a mãe que o Hospital Cachoeirinha vai voltar, olha que palavra descarada, vai voltar a interromper a gravidez. Mas como é que é isso, Boulos? Como é? Você aperta um botão, dá pause? Não, dá pause aí. Dá pause aí e volta daqui. Não, é meu corpo, minhas regras. Em casos previstos em lei. Essa é a carta para os evangélicos? Emocionado? Que vai voltar a liberar meu corpo, minhas regras? É pra esse cara aí que o Marçal falou, tanto faz? Marçal cravou que o Boulos ia vencer, né? E parece que o Marçal vai perder. Graças a Deus, vidas serão salvas. Porque se dependesse do Marçal, ia ter muita criança que não ia nem nascer. Vocês conseguem conceber isso? Vocês conseguem conceber o que tá acontecendo? Que a gente tá lidando com vidas. Não é brincadeira. Não é jogo de futebol que terminou, tem um campeonato ano que vem. Isso aqui não é futebol. Isso aqui são vidas. Não é que vai piorar a vida de alguém, não. Não vai nascer. Se dependesse do Marçal, não iam nascer. Se depender de alguns intergalácticos, também começaram com esse papinho do voto nulo, e graças a Deus esse discurso não cresceu, não ganhou corpo, mas eles tentaram. Até onde essas pessoas estão dispostas a ir? Por pura birra e ressentimento. Enfim, né? O Arthur diz: esse é o nível da esquerda brasileira. Não chora por salvar bebês, mas por eles serem interrompidos. Vocês devem ter visto aí nos últimos dias. Tem um vídeo circulando. O Trump tá fritando hambúrguer e batata frita no McDonald's. E aí ele entrega o pedido. Aí chega um carro de uma brasileira. Ele não sabe que é brasileira. Fala: meu Deus, Mr. President. Meu Deus do céu. Não deixe que os Estados Unidos virem o Brasil. Ele comenta sobre isso. E aí foi assunto lá na Globo News, né? E aí o que é que eles comentam? O que é que essa turma comenta? Que isso que aconteceu não foi orgânico. A brasileira indo falar com Trump foi friamente calculado. Ali é um ambiente controlado de propaganda eleitoral e tem as suas simbologias. Vamos ouvir. Porque se realmente for de propósito, se não foi aleatório, eu acho que a Globo devia estar mais preocupada. É um ambiente controlado de propaganda eleitoral. Agora, tem duas simbologias ali, Júlia. Tem realmente a simbologia de um presidente servindo um imigrante que vai contra ali o espírito da campanha do muro, né, de afastar o imigrante, que o imigrante, todo mundo é bandido, não sei o quê, e ele está servindo o imigrante. Porém, é pejorativo você dizer que os Estados Unidos vai virar uma república de bananas, que é assim que esse eleitor, é assim que a mensagem do Trump passa sobre os países latino-americanos. Não, que o Brasil, né? Porque eles escolheram isso que vocês estão falando, da triagem toda. Escolheu uma brasileira que fala, não deixe se tornar o Brasil. Então é uma... Como aquela máxima, né, da teoria da conspiração, que o Brasil vai virar uma Venezuela, nossa, o Brasil virou um país comunista. Então ela ali não está na condição, a imagem que passa, estou dizendo a simbologia. A simbologia não é de uma brasileira, é de uma foragida. Né? Se ela está ali, ela foragida, mesmo sendo legal, não estou dizendo nesse sentido legal, mas assim, foragida é o seguinte: olha, meu país, alguém igual a Câmara ganhou, porque a Câmara é comunista, segundo o Trump, e eu estou fugido aqui. Então ele também tem essa outra simbologia, ele está servindo alguém que, apesar de ser imigrante, fugiu de uma república da banana que elegeu um comunista. Para mim, essa é a mensagem que eles tentaram passar. Faz sentido, né, Guga? Não faz sentido. A escolha do Brasil. O Brasil é um país que chamou bastante atenção
nos últimos tempos. Teve a questão do Elon Musk, do Twitter, mas mesmo anteriormente, quando teve a invasão às instituições, ao Supremo, ao Congresso, ao Palácio do Planalto, repercutiu muito aqui nos Estados Unidos. É uma nação grande, comparável aos Estados Unidos de tamanho, então fazia mais sentido comparar com o Brasil, porque os Estados Unidos não vão virar Honduras. Honduras é uma nação muito pequena, então fez esse comparativo com o Brasil, e isso possivelmente até fizesse parte do discurso. E a questão... Achei que já tá o suficiente, já deu pra entender, né? E, independente do discurso, qualquer coisa, se foi realmente feito propositalmente, como a Globo tá falando, e também deu a entender que o Samuel Puncher, eu acho que só mostra que o entorno do Partido Republicano realmente enxerga que o Brasil é uma república das bananas. O Puncher coloca ali o vídeo, né, da brasileira, não deixe os Estados Unidos se transformarem no Brasil. Aí o Puncher destaca um detalhe importante, é que esse vídeo ele foi disponibilizado pela responsável pela equipe de comunicação da campanha do Trump. Aí o Mafinha responde o Puncher falando o seguinte: se ele ganha, Sam, muita gente no Brasil vai começar a dormir preocupado. E o Samuel Puncher diz: essa frase é mais ouvida aqui em Brasília do que se imagina. Com Biden, e a gente vai falar já do Biden, um determinado grupo é fortalecido. Sem o Biden, esse grupo não é. Eu não espero que o Trump sancione o Brasil, mas eu acho que isso seria catastrófico. Agora eu acho que o Trump ele podia nada pegar aquelas agências que operam no Brasil, que só fazem sabotar, só fazem promover censura, tipo a USAID, e tirar do Brasil. Pronto, só vai embora. Muito ajuda quem não atrapalha. Se o Trump parar de atrapalhar, rapaz, já é muito mão na roda. Já é muito mão na roda. Mas vamos lá, até para entender, né? Porque algumas pessoas podem perder o sono se o amigo Biden não for reeleito. Veja só, Zé Kaikai cancelou sua viagem para a Rússia. E o seu médico falou que, cara, é provável que o hematoma evolua. E Lula tá liberado pra trabalhar. Não, tá liberado ali pra trabalhar, após a queda, né? Aí tem gente falando, não, mas tem que ver porque o cara voa, aí tem a diferença de pressão. Até. Valeu, Kaikai. Valeu. Vamos confiar no Kaikai. As impressões dos ministros que estiveram com Lula um dia após seu acidente. Está como se não tivesse acontecido nada? Segue o Lula de sempre, está ótimo. Diz aí o Padilha, Messias, Celso Amorim. Lula despachou durante toda a segunda-feira no Palácio do Planalto. E por que não foi então pra Rússia, miserável? Doutor Washington não deixou, né? O Biden proibiu. Rapaz, não tem uma pessoa em sã consciência que consiga olhar isso aqui apenas pela coincidência. Porque a coincidência é muito engraçada. Mas até as pessoas da esquerda, principalmente aí quem se debruça sobre assuntos geopolíticos, ninguém consegue levar o Lula a sério. Doutor Washington falou, opa, Doutor Washington meteu atestado, não vai. Aí ontem saíram algumas notas que seguem mostrando que estamos certo, na vanguarda, né? Nadando sozinho, mas nadando na direção certa, na direção da verdade. Eu falo, pessoal, Lula 3, não adianta ficar com essa história de comunista, foro de São Paulo, você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Não fica tentando forçar. Cadê? Como é que se aplica agora aqui o papo do Lula comunista? Lula sinaliza ser contra a entrada da Venezuela nos BRICS. Ué, Lula não era amigo da Venezuela? Por que ele está sabotando a Venezuela? Por que ele está sabotando o próprio BRICS? Porque os países do BRICS querem que a Venezuela faça parte. Qual é do Lula? E aí, pessoal, cadê o Lula? O amigão do Putin, cadê? A Venezuela vem fazendo campanha para participar dos BRICS e conta com forte apoio dos países membros. Os venezuelanos tentam ainda, nesta reunião em Kazan, na Rússia, garantir ao menos a entrada no rol de países parceiros dos BRICS. A criação de um grupo de membros associados será discutida neste encontro.
formato ainda está sendo ajustado, mas a previsão é de que os países possam participar de praticamente todas as reuniões, mas não terão poder de voto ou de veto. Nosso porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil, Venezuela está entre mais votados para entrar no BRICS. Lula sinaliza veto. A maioria dos países quer que a Venezuela entre pro BRICS. Lula vai vetar. Não vai. Não vou deixar. O Biden não deixa, cara. Doutor Washington não deixa. Cai fugiu. Fugiu de ir na Rússia. No Itamaraty, de orientação recebida a partir do Palácio do Planalto era de aplicar um veto na candidatura da Venezuela, já que nem sequer reconheceu o governo Maduro. E aí? Grande parte da direita está presa na história do Folha de São Paulo até hoje e não consegue entender como o mundo mudou. Vão ficar para trás, vai continuar sem entender nada. Se ainda tinha alguma dúvida, acho que já não tem mais, né? Tantas coisas que aconteceram nos últimos anos, mas se você ainda tem alguma dúvida, o maior portal lulista do Brasil, o Brasil 247, deixa bem claro: aperto de mãos com Putin criaria embaraço em Washington. Aponta especialista. Doutor Washington não deixa. Doutor Washington colocou, ó, repouso, não pode abraçar o Putin, senão vai ficar dodói. A cura é repouso e evite exposição ao Putin. É assim que o Lula se cura. Evite exposição ao Putin, porque o Putin faz mal, Lula. Você tá comprometido, não pode, rapaz. Mas vamos continuar. Uma coisa que eu faço todo santo dia é ler notícia, né? E eu enxergo os padrões, já é mais forte do que eu. Por que é bom que Lula não vá à Rússia? Aí podia ser só uma nota qualquer da imprensa, né? Passando pano pro Lula, tentando justificar o injustificável. Os BRICS não são um bloco econômico, são um bloco político ao qual o Brasil não quer pertencer. Não quer por quê? Aí eu fui olhar. Não apenas o prazo de validade da teoria da dependência expirou, como também os BRICS deixaram, se é que um dia o foram, de ser um bloco econômico. Os BRICS são, excetuando uma outra democracia incauta, são um grupo de ditaduras. Agora, olha essa expressão. Irmanadas pelo sentimento anti-ocidente. Primeira vez que essa palavra aparece. Anti-ocidente. O Brasil não tem o que ganhar andando com essa turma. O caminho para o nosso desenvolvimento está em fazer reformas e levar a educação a sério, não em trocar a companhia de democracias lideradas pelo doutor Washington, liderada pelos Estados Unidos, pela companhia de ditaduras liderada pelos comunistas, né, lá do País Vermelho. Tá bom. Assim, eu não sei se o Ricardo Rangel entende. Uma coisa é a ideologia dessa galera. Uma coisa é o sistema de crédito social que o País Vermelho tem. Outra coisa é o projeto da Nova Rota da Seda. Outra coisa é o país dele só tem um partido político, é o Partido Comunista. Outra coisa é Putin e a invasão da Ucrânia. E outra coisa é o Brasil ter fertilizantes. Outra coisa é o país comuna é um dos maiores compradores do Brasil. Porque o Brasil produz aí muita soja, carnes, vende muito pro lado de lá. Então, assim, não precisa andar junto. Mas o Brasil tem um pouco a ganhar. A minha visão de política externa cada vez mais é: o que é bom pro Brasil? Isso. Então, que eu não tô nem aí pro resto. Sabe? O Brasil não vai salvar o mundo. O mundo não vai ser salvo porque o Brasil vai se posicionar do lado A, do lado B. Me perdoa. Cada vez mais pragmático em relação à política internacional. Eu quero o que vai trazer melhoria para a vida do povo brasileiro. Mas foca ali, né? Sentimento anti-ocidente. Aí eu vi essa nota. Aí depois, Miriam Leitão. Já na manchete. O BRICS é cada vez mais um bloco anti-ocidente.
Isso se tornou um desafio para o Brasil. O desafio do BRICS é voltar para o objetivo com que foi criado em 2006, uma plataforma em torno de interesses econômicos comuns de países emergentes. Mas ele ampliou, o mundo mudou e agora está virando cada vez mais um polo anti-Ocidente. Você vê que a matéria da Miriam Leitão tem o mesmo tom da do Ricardo Rangel? Não, o bloco começou a ser um bloco econômico, agora já está tendo questões políticas. É impossível não ter questões políticas. Gente, economia não é técnica. Economia é pura, tudo é pura política. Todas essas relações é pura política. Você preferir vender para Cicano Beltrano, você se unir com um grupo de pessoas visando um ganho político, isso é uma decisão política. Não tem essa opção. Eles são um bloco político. É impossível. Todo grupo é um grupo político. A ONU é um grupo político. A OMS é um grupo político. Pelo amor de Deus. Tá. Cuco, né? Miriam Leitão. Mas perceba, mesmo tom do Ricardo Rangel, anti-Ocidente. Esta reunião, a qual, pelo acidente doméstico, o Lula, né, não vai, será o momento de força do Putin, que terá ao seu lado líderes de vários países. Apesar de ter sido isolado pelo Ocidente desde que invadiu a Ucrânia, a Rússia quer demonstrar que não está isolada. Vale lembrar que, na semana passada, Putin disse que não compareceria à reunião do G20 para não causar problemas com o presidente Lula. No entanto, a verdade é que o Putin vai faltar é com medo de ser preso, porque é uma ordem de prisão contra ele pelo Tribunal Penal Internacional, e sabe que no Brasil ele vai na cadeia. O Brasil do Dr. Washington? Esta reunião em Kazan, em solo russo, vai inaugurar a nova ampliação. Já tinha ocorrido anteriormente com a entrada da África do Sul e agora se integra Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Outra dúvida posta nessa ampliação do BRICS é se queremos fazer parte do grupo dos governos autoritários, das ditaduras contra as democracias. As mesmas coisas ditas pelo Ricardo Rangel na Veja. Enxerga um padrão. Há vários viés polêmicos nesta ampliação, afinal são ditaduras Rússia, comunada, Irã, Arábia Saudita, que já foi convidada e não respondeu, enfim, Emirados Árabes, Egito e Etiópia. Aliás, as democracias estão em minoria. O que a diplomacia brasileira tem que procurar junto a países como a África do Sul e Índia é reforçar o caráter econômico para atenuar o caráter cada vez mais político desse grupo. Opa! Pepe Escobar, no passado, já denunciava que Lula era um quinta coluna. Pepe Escobar, inclusive, falava que a Rússia e a comunada estavam ligadas. Estavam ligadas aí no posicionamento do Brasil, África do Sul, até a Índia também, mais ou menos assim, né? Assim, meio de olho. E é curioso que a Miriam Leitão, ela confirma isso. E eu falei, rapaz, o Pepe Escobar faz isso daí vindo da percepção internacional. O Pepe Escobar é um cara, inclusive, com acesso a fontes russas. Aí eu continuei lendo. Aí eu me deparo, né, lá na página de editoriais do Estadão, além dos textos editoriais do dia, também tem os textos das pessoas que por lá escrevem. Aí hoje tinha esse texto, o BRICS e o movimento anti-Ocidente. Pô, mais um! Todo mundo, é um complô, porque fica aparecendo. Todo mundo falando de anti-Ocidente, 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 anti-Ocidente. Aí eu fui lá para ver. Quem é que escreve? Rubens Barbosa. Quem é Rubens Barbosa? Ele foi embaixador em Londres durante o governo FHC e em Washington, rapaz, do governo FHC e nos 2 primeiros anos do governo Lula. A reunião do BRICS, que se realiza a partir de hoje, em Kazan, na Rússia, marca uma nova etapa na trajetória do grupo, mesmo tom das outras 2 matérias. A participação do BRICS na economia global é uma consequência de seu peso econômico, 32% do PIB contra 30% do G7. Metade de sua população mundial e 25% do comércio internacional. A comunidade se tornou a segunda potência global. A Índia e o Brasil estão entre as 10 maiores economias do mundo. A Rússia é uma potência nuclear, a África do Sul é a maior economia da África. A gradual ampliação dos países participantes no BRICS era previsível, a partir do momento em que a comunada convenceu o Brasil e a Índia a aceitar a inclusão de novos membros. Por iniciativa do País Vermelho, em Kazan, será criada a categoria de parceiros dos BRICS para os novos membros, que é o que o Lula não quer deixar a Venezuela fazer parte.
com a possível fixação de alguns critérios, como a representação geográfica, a oposição às sanções econômicas unilaterais, o apoio à reforma da ONU, especialmente a do Conselho de Segurança. Apesar das dificuldades criadas com o conflito, entre a Rússia e a Ucrânia e da crescente tensão entre o País Vermelho e os Estados Unidos, o interesse dos países em se juntar ao BRICS, estimulado por Pequim, cresceu fortemente nos últimos 35 meses e 35 países, inclusive o Afeganistão e o Talibã, estão pleiteando a participação no grupo. Na reunião presidencial da Rússia, mais 10 países deverão ser aceitos pelo BRICS. Entre eles são mencionados Cuba, Venezuela, Bolívia e Bielorrússia. Só os top. Mas o Lula não quer a Venezuela. A decisão de dobrar o número de participantes de todos os continentes sob a liderança do País Vermelho, com a inclusão de países autoritários e de viés anti-Estados Unidos, está tornando o BRICS um embrião de um movimento anti-ocidental. De novo esse papo. Com o predomínio do País Vermelho, o movimento tende a se ampliar, com grande maioria dos países com uma postura anti-americana e com viés pró-Rússia. Beleza. A contraposição ao Ocidente, aqui o Rubens, pelo menos, ele se dá o trabalho de explicar o que é o Ocidente em termos de países. Ele diz: conjunto de países sem delimitação geográfica, integrado pelos Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália e outros países em todos os continentes. Não sei porque ele não colocou, América do Sul, América Latina. América Latina não é Ocidente. Ocidente é que o pessoal chama... São os países da OTAN, basicamente. Mas enfim, ele fala, essa contraposição ao Ocidente não é ideológica ou militar. Olha que curioso. Esses países do BRICS estão fazendo oposição por princípios, valores, na economia, nas finanças e nos avanços tecnológicos. A tendência de divisão do mundo entre Ocidente e o movimento anti-ocidental está aí para ficar. As implicações geopolíticas são evidentes e poderosas. Peraí. Se é Ocidente, por que o outro lado não é Oriente, então? Porque não é sobre o Oriente? Tá bom. Isso começou a me incomodar, Eu tô focando muito nessa questão do anti-ocidental. Embora seja uma agenda comum, os países membros do BRICS passaram a ampliar suas relações, tornaram-se mais conhecidos e passaram a coordenar suas ações nos organismos multilaterais, como a ONU, em temas de interesse comum. E aí eles citam, a criação do novo Banco do BRICS foi o primeiro sinal de uma nova governança global, e a plataforma de desafio à hegemonia do dólar nas trocas comerciais, com a utilização do renminbi ou moedas locais, é outro indício da contestação em massa, com previsível reação norte-americana evidenciada pela ameaça de Trump de taxar em 100% os produtos de países que aderirem, que desdolarizarem. E o texto encerra falando que em 2025 o Brasil vai assumir a presidência do BRICS, o BRICS ampliado, com a proposta de fortalecimento da cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Inclusão e sustentabilidade, é a cara do Lula, Dr. Washington que deve ter mandado. Enfim, o Brasil deveria aproveitar essa oportunidade e enunciar claramente sua posição de equidistância. Onde é que a gente vai chegar? A gente tá quase chegando onde a gente vai chegar. Aí eu li 3 matérias, todo mundo falando anti-ocidente, 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 anti-ocidente. Aí eu botei no Twitter só pra ver o que tinha de matéria recente. Em 2025, o Brasil assumiu a presidência do BRICS para atenuar questões políticas e retomar o caráter econômico. Mas quem falou que vai fazer isso daí? Ou são as ordens do Dr. Washington? Dr. Washington que deu essas ordens? Veja, Globo, Estadão, Valor Econômico, na Globo News, todos falando, tem que deixar de ser um grupo político, só pode ser econômico. E o Lula, a função do Lula é sabotar o BRICS. Marcelo Corrêa, do Valor Econômico, analisa se presença de países anti-ocidente ser um entrave. Colunista trouxe detalhes dos bastidores da reunião que deverá acontecer nesta terça na Rússia. Palácio do Planalto vê preocupação com a possível transformação de um bloco anti-ocidente. Anti-ocidente, anti-ocidente, anti-ocidente. Como a Rússia está usando o BRICS e a reunião em Kazan para reforçar sua posição anti-ocidente. Essa matéria do Correio Brasiliense é a mesma do Estado de Minas, que são apenas republicação de uma matéria da BBC Londres. Não é BBC Brasil, é BBC Londres, vindo de fora para dentro.
Muita gente também repercutiu textos que eu vi. A metanarrativa surgiu lá fora também do American Quarterly. Quem trouxe para dentro do Brasil foi o Oliver Stunkel e outras pessoas. E aí eu fiquei nessa, eu falei, cara, e eu pergunto para vocês, antes de eu avançar, o que é esse anti-ocidente, gente? O que é esse anti-ocidente? É você rejeitar os países que o Rubens mencionou? Então, eu rejeito os Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália e outros aí. Aí não faz sentido ser anti-ocidente. O que é esse anti-ocidente? Mas esse termo anti-ocidente, e quando você olha os países que fazem parte do BRICS, e acho que é fácil de entender que são países, no mínimo, né, um pouquinho autoritários, mas no mínimo, isso daí não tem como... Isso não tá, acho que isso não tá em negociação, né? Que a turma gosta de um autoritarismozinho, eles gostam. Eita, que eles gostam. Eles gostam, então isso não dá. E aí eu sinto que a imprensa brasileira, ela pega esse sentimento que é justo das pessoas, de ficar com o pé atrás em relação ao autoritarismo do BRICS, e eles metem aí o anti-ocidente. Não pode ter nenhum bloco político nem nada. Aí eu fui perguntar para o novo pai dos burros. O pai dos burros, antigamente, né, era o dicionário, agora é o ChatGPT. Na verdade, o dicionário virou o Google e agora é o ChatGPT. É a versão 3.0. Aí, olha que curioso. Porque quando você entra nos debates de forma mais séria, se vocês forem atrás, vocês vão ver que o que o ChatGPT está falando aqui de forma sucinta e organizada é o que o pessoal trata sobre essa questão de anti-ocidente. E olha que curioso. O termo anti-ocidente muitas vezes se refere à oposição a certas normas políticas e influências políticas, econômicas e culturais associadas ao Ocidente, especialmente lideradas pelos Estados Unidos e pela Europa Ocidental. No contexto de grupos como o BRICS, essa caracterização pode ser vaga, mas a ideia de um país ou de um bloco anti-Ocidente geralmente se refere à contestação dos seguintes pontos. E o ChatGPT colocou 6 temas. Primeiro, oposição ao domínio político e econômico ocidental. Modelo neoliberal de governança econômica. Países anti-Ocidente frequentemente criticam o modelo econômico global dominado por instituições ocidentais como o FMI e o Banco Mundial, que promovem políticas neoliberais como a liberalização de mercados e austeridade. Os países anti-Ocidente defendem maior controle estatal e nacionalismo econômico, buscando alternativas fora das organizações tradicionais lideradas pelo Ocidente. Bom, o Trump é um nacionalista econômico. Tarifas não fazem parte do pacote do Ocidente. Não fazem parte do pacote. O Trump tá aí. Mas o Trump não é anti-Ocidente. O Trump não é anti-Ocidente. Unipolaridade versus multipolaridade. Esses países rejeitam a ordem internacional unipolar, dominada pelos Estados Unidos e pela OTAN, defendendo uma ordem mundial multipolar onde diversas potências regionais tenham mais voz e influência no cenário global. Quando a gente pega discussões na própria ONU, na OMS, qual foi um dos médicos que mais teve voz no mundo que acabou fazendo com que você ficasse trancado em casa? Foi o Fauci. O Fauci, né? Lá dos Estados Unidos. Tu acha isso certo? Tu acha que o Tedros, o dançarino lá do OMS, tu acha que é justo impor um negócio de cima para baixo? Então, peraí. Se você parar pra analisar isso daqui, você esquece, né? Você olhando de uma forma um pouco mais abstrata, você se colocar contra o que a direita chama de globalismo, te colocaria como anti-ocidental. Se tu tá numa posição que tu rejeita seguir as ordens da ONU, tu pode ser classificado como anti-ocidente. Eu não acho que tu coaduna com o autoritarismo da Rússia. Eu não acho que você concorda com o sistema de crédito social do País Vermelho. Eu não acho que você quer participar lá do projeto da nova Rota da Seda. Eu acho que você não quer. Mas como é que você e o BRICS podem estar do mesmo lado? Aí vamos continuar. Rejeição de interferências políticas e mudanças de regime. Muitos países caracterizados como anti-ocidente defendem fortemente a soberania nacional. Acho que qualquer pessoa em sã consciência deveria defender isso. E se opõe àquilo que consideram ser tentativas ocidentais de impor mudanças de regime ou influenciar políticas internas de outras nações. Tipo o que acontece no Brasil, dia sim, dia também.
seja através de intervenções militares, sanções ou pressão diplomática. O que foi que fizeram contra Bolsonaro? Foi CIA, Laura Richardson, como é, secretária do Comando Sul, o Sullivan foi o Blinken, e tô na dúvida agora. Enfim, foi pressão diplomática, né? Teve. Mas você vê como esse conceito anti-ocidente é estranho. Crítica aos direitos humanos como ferramenta política. Alguns desses países criticam a forma como direitos humanos são usados pelo Ocidente para justificar intervenções e aplicar sanções. Eles afirmam que o discurso ocidental de direitos humanos serve como um pretexto para enfraquecer governos soberanos que não seguem os interesses ocidentais. Eu acho que nesse item 2 ainda tem mais 4. Eu acho que está claro que quando a gente lê o que sai na imprensa, eu acho que aquela história do se a Globo está de um lado, nós temos que estar do outro, eu acho que é verdadeiro. Então, peraí, se a Globo está do lado, a gente tem que estar do outro, mas a gente não pode estar do lado dos autoritários. Então, talvez não tenha apenas dois lados. Não só tem dois lados no mundo, para começar. E eu acho que o que eles chamam de Ocidente é o que a direita chama de globalismo. Aí que a gente tem que abstrair desses rótulos. A imprensa, ela é mestre em criar rótulos. Ela é mestre em criar rótulos. Esse é um tema gatilho. Esse é um tema que mexe com o emocional das pessoas. Porque você fala anti-Ocidente, Rússia, o povo grita, calma. Não compra 100% do papo. Nem tudo, nem tão pouco. Entre o 8 e o 80 tem diversos números. Vamos continuar lendo aqui e trocando ocidental por globalista. Desafiar a hegemonia cultural e a ideologia globalista. Países classificados como antiglobalista podem se opor a valores como a democracia liberal, direitos da diversidade, agenda woke, né? E liberdade de expressão em seus formatos globalistas, argumentando que esses conceitos não são universais e que o globalismo tenta impor sua visão de sociedade a outras culturas com tradições e valores diferentes. Nacionalismo cultural. Esses países defendem a preservação de suas próprias tradições culturais, costumes e sistemas de valores, resistindo àquilo que percebem como a homogeneização cultural imposta pelo globalismo, seja pelo consumismo, mídia, redes sociais globais. Crítica ao militarismo e imperialismo globalista. A Rússia, por exemplo, vê a expansão da OTAN como ameaça à sua segurança e acusa o globalismo de cercar seus aliados estratégicos e tentar isolar o país. O País Vermelho, por sua vez, se opõe à presença militar dos Estados Unidos no Pacífico, especialmente no Mar do Sul, que consideram a área de influência vital. Criticar o papel dos Estados Unidos como polícia do mundo. Países antiglobalistas frequentemente criticam a política externa dos Estados Unidos por sua intervenção em diferentes partes do mundo, afirmando que os Estados Unidos consideram uma espécie de polícia global. Construção de alternativas, desdolarização. Um tema frequente entre os países do BRICS e outros grupos antiglobalistas é a tentativa de criar sistemas financeiros alternativos ao domínio do dólar, como o fortalecimento de trocas comerciais em moedas nacionais e a criação de bancos multilaterais. Infraestrutura alternativas. Aí tá lá, que é a questão da nova Rota da Seda. O país vermelho, né, com a Belt and Road, que é a nova Rota da Seda, estão construindo a rede de investimentos e infraestruturas que conectam diversas regiões sem depender das estruturas de poder dominadas pelo Ocidente. Por fim, críticas ao capitalismo financeiro. Alternativas, países anti-globalistas, anti-Ocidente, podem defender modelos econômicos alternativos que priorizam o desenvolvimento interno, a proteção da indústria nacional e o afastamento de mercados financeiros especulativos globais, em vez de adotar plenamente o modelo ocidental de globalização financeira. Bom, esse tema aqui se encaixa como uma luva na política econômica do Trump. Aí o ChatGPT termina com uma explicação engraçada. Essa caracterização do anti-ocidente não significa que todos os países do BRICS, por exemplo, compartilham cada um desses pontos. Há nuances e divergências internas no grupo, como no caso da Índia, que possui relações próximas com os Estados Unidos, mas ainda compartilha alguns pontos de resistência, especialmente em relação à soberania nacional multipolaridade.
Pegue tudo isso e olha essa notícia. A gente falou de direitos humanos. Falamos de direitos humanos. Conselho Nacional de Direitos Humanos recomenda que o governo Lula suspenda atos relacionados a ferrogrão. Opa, também falamos de infraestrutura. Direitos humanos sendo utilizado para impedir o Brasil de investir em infraestrutura. Como é que pode? Se você é contra isso daqui, se você está do lado da ferrogrão, você é anti-Ocidente. A recomendação publicada hoje é para que a medida vigore até que seja realizada a devida consulta prévia aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, respeitando seu caráter vinculante de consentimento ou veto. O documento ainda sugere homologar o processo de demarcação da terra indígena Sauaré Muibu e assinar a portaria declaratória do processo da TI Suaré Bapim, do povo Munduruku, são áreas que seriam impactadas pela construção da ferrovia. E soma com essa. JBS quer comprar controle acionário do Bradesco. Herdeiras são favoráveis. Painho voltou, irmãos batistas à obra. Gente, tudo que eu comentei aqui, eu não sei se vocês chegaram nessa conclusão sozinho por vocês, mas essa história de anti-ocidente é tipo fascista e extrema-direita. Se você discorda do Lula, você é fascista. Você tem que ser destruído. O mundo não é mocinhos versus vilões. O mundo não são as lindas democracias, ai meu Deus, liberais do Ocidente versus os malvadões. O mundo, eu acho que fica claro para vocês que acompanham política, que não acha que não é conspiração, é claro que existe um bloco globalista. É claro que existe. E é claro que existe um bloco comunista. Bloco do... não sei como você quer chamar. No final do dia, o que eles estão tentando fazer é criminalizar determinadas ideias. Mesmo que você discorde do autoritarismo, mesmo que você discorde, não, acho que você discorda, né, do autoritarismo, sistema de crédito social, diversas coisas que acontecem nesses países que fazem parte do BRICS, existem alguns pontos que eles discordam do Ocidente e que eu acho que nós também discordamos. Então, tenham muito cuidado com qualquer tipo de rótulo. Muito cuidado com qualquer tipo de rótulo. Veja, olha, o Brasil tem que se afastar. Ai, não é interessante pro Brasil. Pera aí, cara. A gente tem que olhar as coisas, gente, com um pouco mais de pé no chão. Sai do gatilho. Esses rótulos que a imprensa coloca não são aleatórios. Todas as matérias da imprensa com a mesma narrativa, os mesmos argumentos, e falando, ali é perigo. Tentando vender uma história, não, que o Ocidente é super democrático. Peraí. Quando o Macron vem meter o dedo no Brasil, ele está sendo democrático? Quando a União Europeia aprova due diligence, que faz o agro ficar de joelho, né? Assim, você agora tem que provar que você é inocente para você poder vender aqui no país, que você não está vendendo produtos que vieram de zonas, né, desmatadas. Peraí, que história é essa? Que história é essa? Quando os Estados Unidos vem lá para sabotar a eleição contra Bolsonaro. Quando a USAID está aí financiando o grupo no Brasil. Quando o Atlantic Council está gerando um relatório para falar de discurso de ódio, fake news e tudo mais. Peraí, cara, que democracia ocidental é essa? Esses dois grupos são tão autoritários quanto os outros. Eles são assim, eles não são amigos do Brasil. Nessas confusões aí nós estamos sozinhos e eles querem manter o Brasil colônia. No final do dia o que eles querem é manter o Brasil colônia deles. A disputa é, seremos uma colônia da Rússia e do País Vermelho ou seremos uma colônia do Ocidente? Eu quero que chegue o dia que fala assim, o Brasil ele não vai ser colônia. A gente pode ser um anão diplomático, mas colônia a gente não vai ser. Colônia a gente não vai ser. A gente está diante dessa mudança no mundo. Está sendo colocado em xeque aí diversas coisas que estão acontecendo. O Trump está certo em defender o dólar, porque é a moeda do país dele. Mas qualquer país que quer ser forte também tem que ter uma moeda forte. Então não dá também para reclamar do BRICS estar fazendo isso. O errado é o Brasil. O errado é o Lula. Errado é o Lula que está colocando o Brasil de joelhos para agradar a turma que ajudou ele a se eleger. Que essa é uma realidade.
o Lula teve forte ajuda para se reeleger do mundo ocidental. A PL 2630 teve grande apoio do mundo ocidental, apoio que veio da Alemanha. Sim, são alguns absurdos. Não fiquem 100% presos aos rótulos, tentem entender o que significa. Se você pegar 10 pessoas na rua, pedir para ele te definir o que é ser anti-ocidente, cada um vai te dar uma resposta diferente. E uma vez que esse termo, ele tá, sabe, concretado na sua mente, aparece uma iniciativa. Poxa, somos contra a autonomia do Banco Central. Isso aí é uma ideia anti-ocidente. Já está criminalizado. Se o termo anti-ocidente for aceito como algo a ser criminalizado, eles depois pegam e conectam isso. Isso aqui é anti-ocidente. Isso aqui é anti-ocidente. E aí não posso ficar desse lado, porque isso aqui é ser anti-ocidente. Cuidado com as narrativas que caem na imprensa. Isso aqui é todo santo dia. Não é aleatório. Não é aleatório. Dá pra comer. Pô, até 1h05. 1h05. Mas eu queria muito comentar esse assunto porque tem a ver com a questão do BRICS, é o que tá rolando. Mas um dia que não deu tempo de comentar da grande dançarina. Revoltante. Performance erótica. Vira munição para a direita. É o que saiu no Globo de madrugada. Hoje. Até mesmo perfil de esquerda condenaram a ação. Essa vulgarização gratuita do ambiente acadêmico só contribui para enfraquecer a reputação da universidade pública para a sociedade. Quero comentar um pouco da repercussão na esquerda, falar um pouco sobre isso. Mas fica para amanhã. Por hoje é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E rejeite as opiniões simplistas. Vá atrás, sabe, da explicação. Ela nunca é... Na política, eu acho que não tem regra geral. Isso aqui é uma regra geral, vale pra tudo. Não é assim. Vai entender. Vai ser bom. Vai, acredite. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas que vai falar, cara, não tinha pensado por esse ângulo. Mas é isso. Amanhã estou de volta. Deixa que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.